Tcharam! Ao vivo, direto do estúdio bíblico Guaranhões, para mais uma live da hora nona. E hoje o meu convidado especial é um mestre, não só no sentido metafórico da palavra e honorário, mas no sentido literal. Mestre em teologia pela Faculdade Batista do Paraná. Ele que escreveu sua dissertação baseada no texto do Antigo Testamento, e ele vai contar tudo para nós sobre a sua caminhada, sobre a sua conversão, sobre o seu chamado, o seu preparo para o ministério e como que ele se tornou um mestre. O pastor e professor Vanderlei. Cara bom, gente. Ah lá, tinha que estar no meio dos livros. Você tá bom, meu querido? Manda um beijo pra mim ao vivo. Um beijo, Vanderlei, eu te amo. Coisa linda. Indo bem aí? Você entra em todas as lives pedindo beijo, hoje eu já te mando beijo em tempo real, hein? Rapaz, estou aqui no estúdio, deixa eu mostrar para você. Olha aqui o estúdio bíblico Guaranhões, ó. Isso aqui é uma parede de chroma key, tá ligado nessa ferramenta, né? Chroma key, joga no computador, ele tira esse fundo verde ou azul e coloca a imagem, coloca o vídeo, coloca o que você quiser no fundo. Deixa eu te mostrar, Vanderlei, a tecnologia aqui em tempo real. Olha que coisa doida, cara. Acabamos de gravar um culto infantil. Olha lá, Vanderlei! Eu tô aqui! Olha eu aqui, vou fazer um carinho no sol. Cadê o sol? Cadê o sol? Vou fazer um carinho no sol. Cadê o sol? O sol tá aqui, vou fazer um carinho no olho dele. Olha lá o olhinho dele. Ah, garoto! Esse é o futuro, Vanderlei. Esse é o futuro, botar uma tela, as crianças sentadas ali na frente, as tias aqui fazendo culto, pega um menino, traz pra cá e os meninos assistem de lá, como se fosse um YouTube em tempo real. Esse é o futuro do Ministério Infantil. Escuta bem o que eu tô dizendo, hein? Rapaz, tecnologia. Graças a Deus, você tem ferramentas e pode depois a gente a como fazer. Tudo muito fácil, tem tutorial no YouTube, é um notebook, um celular, uma internet e um pano verde na parede. Simples assim. O futuro está na mão, botar a molecada para operar, ensinar eles a gravar, editar, a transmitir ao vivo, criar canal para eles e botar eles para falar versículo e publicar no canal deles. Entendeu? Ministério Infantil, cara, tem que ser assim, interativo, conectado, com internet, com Wi-Fi para todo mundo, cada menino com um iPad na mão e um monte de tela espalhado para todo lado e todo mundo se vendo, um monte de câmera, um monte de tela e tecnologia e deixar os meninos doidos e chamuscar a Bíblia neles, entendeu? Usar essa tecnologia para chamar a atenção deles, para eles achar a igreja o lugar mais legal e divertido do mundo, para eles dormir contando as horas para vir para o culto infantil, porque sabe que quando chegar aqui vai ter tecnologia, vai ter historinha. Ah, vou contar a história do Jonas, aí bota uma baleia ali grandona, e a gente ali como se estivesse dentro da baleia, só que não é baleia, é um grande peixe, e aí ensina para eles o que é um cachalote, por que não é a baleia, e bota lá no Google na hora, pesquisa a foto e joga ali, e eles já se veem, eles dentro da baleia, faz uma selfie, publica depois no Instagram. Rapaz, pensa só, como é que não ia ficar lotada as igrejas de criança, e os meninos iam aprender Bíblia, ia falar para os amiguinhos na escola, a minha igreja é muito mais legal que a escola, a minha igreja tem YouTube em tempo real, eu tenho o meu canal lá da igreja, eu boto meus vídeos, meu negócio. Imagina, cara, o tanto que a gente não pode influenciar essa geração e empoderá-los com essa tecnologia para a gente sair na frente, cara. Na próxima década, entendeu? Tô cansado, Vanderlei, de ver a igreja saindo atrás, entendeu?
o pessoal do sertanejo lançou o telão de LED, aí a igreja copiou 10 anos depois. Aí o pessoal do pop lançou o negócio de fumaça, a igreja copiou 20 anos depois. Aí não sei quem lançou não sei o quê, a igreja demorou 30 anos para copiar. Tô cansado de ver a igreja atrasada no tempo. Entendeu? Quando o Data Show entrou na igreja, lá fora já nem usava mais Data Show. Entendeu? Já estava no telão de LED, já estava com LCD interativo touchscreen, e a gente discutindo se podia o Data Show, porque o Data Show ia tirar o cantor cristão da mão das pessoas, isso seria um grande pecado, misericórdia. E aí, enquanto a gente perdeu tempo discutindo o Data Show, o mundo inventou mais 3 tecnologias. Aí quando a gente aprovou o Data Show já estava ultrapassado. Olha que coisa. Mas eu não estou aqui para falar nada disso, é só um desabafo. Você me desculpa, eu quero mais ouvir a sua história. Conta aí para nós, Vanderlei, de onde você veio, para onde você vai, um pouquinho aí da sua história de vida e sua conversão, o seu chamado, onde foi, que igreja que foi, como foi essa experiência. Conta aí para gente que a gente quer te conhecer melhor. Então, eu de um esse de Juazeiro do Norte, veio para o pai que ele aí na live, de nordestino, não fui criado na igreja, dei muito trabalho. Vanderlei, Oi. Só um minuto. Eu não sei se é só aqui para mim ou se é para o pessoal que está nos acompanhando também. Mas o seu áudio aqui para mim está dando umas picotadas e eu não estou conseguindo te ouvir perfeitamente. Você tem um fone aí? Tem. Se você puder colocar o fone, eu acho que vai melhorar. Vamos testar. Okay. Deixa eu ligar aqui. Melhorou? Ô, garoto, é disso que eu tô falando. Deixa eu tirar esse Manda óculos ver. aqui. Esse óculos está dando um Juazeiro, reflexo. Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, não foi criado na igreja e pode continuar. Isso daí. E aí eu dei muito trabalho para minha família. Eu fui usuário de drogas até ir para a igreja. Eu vou resumir aqui. Eu tive 2 inícios de overdose. E aí, no último, eu fiquei internado no Hospital das Clínicas durante mais de uma semana. E eu acordei, assim, de repente, uma mangueira enfiada no nariz e aquele trabalho todo que fazem para desintoxicar. E uma enfermeira, que eu não sei de que igreja é, me deu um folheto e falou assim, olha, você precisa procurar uma igreja, senão se você continuar, você vai morrer. E aí eu saí daquele hospital, fui para casa e a primeira coisa que eu fui procurar foi drogas, né? Eu tinha uma certa facilidade para conseguir drogas e continuei por causa dessa facilidade e vinha na minha mão praticamente de graça, porque eu tinha uma amiga que era delegada, sem desmerecer os militares, né? Sempre tem um no meio que faz isso. Bom, resumindo, um dia eu estava em casa, era um sábado, eu estava muito mal, eu tinha assim, consumido bastante cocaína, e eu saí e falei, eu vou procurar uma igreja. Lembrei do folheto, que nem sei se eu tinha jogado fora mais. Isso já tinha quase um mês dessa última início de overdose. E aí eu passei em frente a uma congregação batista. Era congregação pequenininha. E aí estava escrito em cima aniversário. Eu falei, já que é aniversário da igreja, eu vou ficar por aqui. Cheguei, sentei no último banco, e ali no último banco eu ouvi a mensagem e não esperei o pregador terminar de pregar.
eu entendia que eu precisava urgentemente do que ele estava falando. Eu estava bem drogado na época, bem drogado. E eu corri, abracei ele. Antes dele terminar o sermão, eu lembro que alguém pediu para me sentar ali no primeiro banco. Eu fiquei sentado, ele terminou o sermão. E aí eu comecei a frequentar aquela congregação que era perto da casa da minha mãe. E eu falei para a minha mãe, olha, não vai... você não vai ficar chateada, não, porque a minha mãe cuidava das coisas do padre, sabe? Aqueles paramentos da missa era guardado na casa da minha mãe e ela que cuidava, porque é a casa da minha mãe frente à igreja católica até hoje. E aí o que acontece? A minha mãe falou assim, não, e não concordou, e ficou chateada comigo. E eu lembro que a minha mãe bebia muito na época, ela tinha feito um churrasco e ela falou assim, olha, já que você está na igreja, eu quero que você fique sabendo, eu prefiro você na vida que você estava do que você crente. E aí eu continuei na igreja, muitos amigos falaram que eu não ia conseguir continuar, e você conhece a história, né? Aprendi na escola bíblica, me preparei para o batismo. Ninguém da minha família foi no meu batismo. Eu não tenho foto do meu batismo. A igreja mãe da congregação era a Igreja Batista em Campo Verde. Hoje ela é pastoreada pelo pastor Edmar Dalgocco. E quem me batizou foi o pastor Samuel Pereira. Eu não sei a igreja que ele está hoje. Daí para cá, eu continuei... Mas isso foi lá em Juazeiro, certo? Não, aqui. Já foi a Campo Verde, Cariacica. Cariacica. Ok, perfeito, tá certo. E aí eu batizei, fui batizado, continuei na igreja, e eu batizei dia 31 de dezembro de 1997. Aquele clássico batismo da virada, né? Passou janeiro, e fevereiro foi retiro de carnaval. E benção! Lá no retiro, aquele retiro de antigamente, assim, numa escola que o pastor conseguiu para a igreja não pagar absolutamente nada, lá em Juparanã, na Lagoa Juparanã, em Linhares. E eu estava lá todo alegre para ir jogar bola com a rapaziada, né? Estava entrosado já tinha um ano que eu estava frequentando a igreja. E aí o pastor Samuel virou para mim e falou assim, olha, vai ter o culto à noite e você vai pregar. Aí eu falei assim, como assim eu vou pregar? Não, aquele dia você falou que acha bonito o pregador, que um dia você gostaria de aprender. E ele falou, é hoje que você vai aprender na prática. Pode escolher te jogou no fogo, na fogueira, Vanderlei. E aí acabou o meu dia de lazer, porque foi todo mundo tomar banho lá na Lagoa Juparanã, brincar de futebol, e eu fiquei o dia todo virando a Bíblia para um lado, porque eu não quis dar o braço a torcer e falar não. Eu acho que foi Deus, né? E aí eu olhei para a lagoa e falei assim, quer saber, eu vou pregar aquela passagem do Mar Vermelho, mas não sabia onde é que estava, porque eu ainda era muito novo na Bíblia. Aí perguntei a um irmão, que inclusive depois virou meu sogro, que é o pai de Heloísa. Ele foi o meu discipulador, pai de Heloísa. Me colocou debaixo do braço, me carregava para os congressos, encontro da Associação Batista, convenção, ele era muito ligado a isso, ele era um homem batista muito ligado a essas coisas. Ele achou o texto, me ajudou a preparar um esboço do jeito dele, que eu nem sabia o que era. Eu não usei, que a anotação dele ficou lá no meio da Bíblia, porque na hora eu só tremia e eu preguei ali. Foi a minha primeira pregação, foi praticamente 2 meses depois de ser batizado. E aí depois, eu continuo falando a história. Aí converteu, pregou a primeira vez, aí como é que Deus te chamou para o ministério? Como que você
Teve Aí passou. certeza do chamado? Como que foi a experiência? Aí depois daquilo o pastor fazia treinamento para quem quer aprender a ser professor de escola bíblica, aí dava o curso, chamava alguém para falar, tal. Aí eu falei, eu acho que eu vou ser professor de escola bíblica, porque mesmo vivendo uma vida devassa, eu sempre fui muito estudioso, entendeu? Eu fiz administração, eu fiz 3 anos de letras no IFES, só não concluí, abandonei no último ano. Eu sempre tive os meus livros, eu sempre li as literaturas clássicas, eu sempre gostei de ler. Então, eu vi uma facilidade de se tornar um professor de escola bíblica. Aí me jogaram na sala dos adolescentes. Aí já tinha passado já um tempo, né? Eu comecei a dar aula para os adolescentes, depois fui dar aula para os jovens. Aí a congregação precisava de pregador, me colocavam para pregar. E aí o pastor Samuel, e depois os outros, né? Veio com aquela história, olha, eu acho que você deveria fazer o seminário. Mas só que com esse tempo, aí eu já estou falando aí de 3, 4 anos na igreja, eu vi o sofrimento do ministério pastoral. E eu coloquei na cabeça, eu não vou mexer com isso não, eu vou correr disso. E aí eu corri. Para você ter ideia, eu corri mesmo, eu fazia outros cursos, eu arrumava curso para fazer. Eu entrei em curso, N cursos, só para ter desculpa de falar com o pastor, olha, eu não posso porque eu estou fazendo curso. Aí conversando com uma pessoa, ela falou assim, olha, para ser pastor batista, tem que estudar no seminário batista. Aí eu falei assim, então vou fazer o seguinte, já que o pastor quer que eu faça o curso, eu vou fazer CEBIV. Lembra do CEBIV? Lembro, claro. Dona Beth Bacon e pastor Henry Bacon. Você foi aluno deles? Dela. Cara, aquela mulher é minha avó na fé, velho. Aquela mulher me ensinou tudo que eu sei de Antigo Testamento. Assim, eu aprendi 5% com Ellison, 5% com uma meia dúzia aí de Ralph L. Smith, Walter Kaiser Jr. e mais uma meia dúzia aí, e 90% que eu aprendi foi com ela. Dona Beth Bacon, uma mulher de Deus que plantou vários seminários, várias igrejas, e depois de aposentada, veio morar em Meaípe e ainda plantaram o CEBIV e a Igreja Batista em Meaípe. E a filha dela me deu... A filha dela, a Beth, Elizabeth, isso. Ela também me deu aula, eu não lembro, acho que era ética cristã, ela me deu algumas matérias também. Preciosa aquela família, preciosa. Eles faleceram, o pastor Henry faleceu ano, acho que retrasado, e ela o ano passado. Eu estive lá, né? Eles estavam em Meaípe, o culto, o sepultamento, mas, cara, foi uma coisa linda, linda. Sabe? Eles eram pessoas a vida especiais. deles, o testemunho deles. Ela é uma das tradutoras da NVI, você sabe, né? Eu fiz uma live com o Saião esses dias e falamos dela, e ele falou da importância. Uma mulher poliglota e com uma humildade, cara, uma humildade, um negócio que constrangia a gente. Deixa eu te contar, você me permite eu abrir um parênteses rapidinho? Vai lá, porque eu acho que merece, cara. Essa live história é da sua. Dona Beth, A live é sua. Não, aqui quem manda é o convidado. Eu sou só o anfitrião. Mas olha só, Vanderlei, cara, que preciosidade. E eu vou fazer questão de contar porque você foi aluno dela, então você vai entender a situação. Numa determinada época, eu, por algum motivo que eu não quero mencionar, fui impedido de lecionar aulas na escola bíblica dominical. E aí, um motivo fútil, coisa boba, ok? Nada imoral, nada... É uma questão, enfim. Hoje não daria nada, mas na época era complicado, enfim. E aí eu tomei um banco, sabe o banco, assim, de
E aí eu fui ser aluno da classe dela. Eu falei, bom, já que eu não posso dar aula na EBD, essa foi a minha disciplina, né? Eu fui disciplinado em não poder dar aula de EBD. Eu voluntário, sem ganhar nada, dava aula, classe cheia, aula top, mas por causa de uma metodologia que eu usei, foi considerado muito radical e muito herege, enfim. Aí, cara, eu tirei uns 3 domingos de raiva e falei, quer saber? Vou pegar minha família, vou pra praia, vou curtir um domingo de manhã. Tem anos que eu não sei o que é dar uma curtida com a minha família. Eu trabalho de segunda a sexta igual um cavalo, sábado. Chego domingo de manhã, acordo cedo para vir pra IBD, ainda fui disciplinado, não posso dar aula, vou pra praia. E aí, depois de uns 3 domingos na praia, eu enjoei e falei, não, eu tenho que voltar pra IBD. E aí, fui pra classe da Dona Beth. Peguei uma revista da editora Cristã Evangélica, ela era escritora, várias revistas, e ela estava usando uma de Ezequiel e Daniel, uma revista com aulas expositivas de Ezequiel e Daniel numa perspectiva escatológica. Ela que escreveu, Vanderlei, com a bibliografia de 3 páginas, comentário em alemão, comentário em inglês, a mulher era poliglota, falava 7 idiomas, você sabe. Aí ela está lá como professora da classe, dando aula na revista que ela mesma escreveu, e uma rodinha assim, a classe de adultos, e eu lá quietinho, falei, não vou falar nada, mas eu quero aprender com essa mulher. Mulher que eu digo por causa da intimidade, uma senhora, né? Ela tinha já seus 70 anos nessa ocasião. Minha avó me chamava de netinho, frequentava a casa dela, um grande privilégio que eu tive, uma bênção de Deus. Cara, ela dando a lição, e tinha um menino lá, um rapaz, que era meio metido a saber Bíblia. E ele era de uma outra classe. Só que naquele domingo, alguma coisa aconteceu com o professor e tal, e a aula foi interrompida lá mais cedo, ou nem teve aula, não sei. Eu sei que ele veio parar na classe de Dona Beth. Chegou meio atrasado, puxou uma cadeira, ela gostava de fazer uma roda, sentar com a galera, quase não usava o quadro, ia falando assim, bem tal, participando o pessoal, uma discipuladora nata. Aí, cara, o mitidão a saber Bíblia, virou para ela, Vanderlei, e disse assim, aí ela falou um negócio da lição, e ele falou, Dona Beth, senhora me dá licença? Aí eu olhei para ele assim, eu falei, não acredito que ele vai fazer isso. Aí ele falou, eu acho, assim, com todo respeito à senhora, que a senhora tem idade para ser minha mãe, mas eu acho que a senhora não compreendeu bem a ideia da lição. Eu acho, Dona Beth, assim, com toda humildade, eu acho que o escritor da lição aqui está querendo dizer tal e tal e tal, e falou diferente do que ela tinha falado. Cara, na hora, eu quase voei no pescoço do cara, fiquei me segurando, mordendo os dentes por dentro assim, querendo voar na garganta dele, olhando para ela e desejando do fundo do meu coração pecaminoso que ela desse uma lapada nele e botasse ele no lugar dele. Rapaz, fui eu que escrevi a lição, você dá licença de eu dar a minha aula na minha revista? Porque eu, Vanderlei, eu sou vagabundo, você sabe disso, eu não presto. Eu faria isso. Mas porque eu sou um não. pecador miserável. Mas Dona Beth Bacon é uma mulher santa, piedosa. Você sabe o que ela fez, Vanderlei? Ela olhou para ele com toda a calma do planeta, com toda a serenidade de Jesus Cristo. Ela olhou para ele e disse, muito interessante o seu ponto de vista. Gostei da sua participação. Participe mais. Eu gosto quando o aluno participa. E continuou a aula. E sequer mencionou que ela era a autora da lição. Você acredita nisso, cara? Nem mencionou. É uma aula, a melhor aula que eu tive. Eu me senti um lixo. Eu cheguei em casa e falei, eu não vou mais pra igreja, eu não quero mais saber esse negócio de ser crente, eu achei que eu estava melhorando, e eu tô muito longe dessa mulher, meu Deus, me ajuda. Olha, cara, que história, que lição, que testemunho precioso. Eu vi isso, que bênção. Que bênção. E sabe que você falou isso aí, eu fui parar em São Paulo, fui morar na casa da minha tia, na Zona Norte. Aí fui ser membro na Igreja Batista do Imirim, Zona Norte, e o pastor Chiquinho, onde eu ia, os pastores, você tem que ir para o seminário. Aí o pastor Chiquinho falou assim, vou te levar lá em Perdizes, na faculdade teológica, que eu dou aula lá, você vai conhecer lá.
queria que você assistisse uma aula de um professor, depois a gente vê a questão da sua matrícula e tal. E eu só olhando pro pé dele. Aí, para fazer a vontade do pastor, fui com ele, até porque eu queria conhecer lá. Aí fui lá na faculdade teológica, chegou lá, tinha um aulão do Russell Shedd na época. Mas eu não conhecia, não. Assim, conhecia sim, já tinha ouvido falar, mas eu não liguei uma coisa com a outra. Aí quando acabou, o pastor me colocou no carro, fomos para casa, aí ele falou, o que você achou? Eu falei assim, eu achei aquele professor muito devagar. Achei ele muito devagar. Aí, depois... aí depois, anos depois, no CETEBS aqui, que o pastor Osias Lima mandou a gente ler um livro do Russell Shedd, é que eu falei, como a gente é inocente, né? Mas eu tenho uma do Shedd para te contar. Posso? Rapidinho uma do Shedd? Vai lá. Você sabe que ele escreveu um livro, e eu costumo, quando leio os livros, estudar grifando com lápis. Eu tenho a mania de fazer umas bolinhas assim de lápis, que eu sou hiperativo, eu sou maluco mesmo, eu vou fazendo umas bolinhas para concentrar e vou grifando tudo, porque eu sou muito visual. Então, se eu grifar, depois eu lembro. E um dos livros mais grifados é esse do Russell Shedd, que se chama Teologia do Desperdício. Você já viu esse livro, Vanderlei? Eu tenho todos dele. Cara, que livro é esse? Teologia do Desperdício. Qual é a ideia? Todos os recursos do planeta são providência de Deus para nós. Portanto, toda vez que a gente desperdiça um recurso, seja ele qualquer, água, matéria, alimento, energia, nós estamos pecando contra Deus, porque é uma blasfêmia contra a providência de Deus, o desperdício do recurso. Essa é a tese do livro. Pois bem, estava eu num congresso, eu era um dos preletores, mas eu falei aos adolescentes, e ele falou no momento aos pastores e líderes, etc, etc, e aí levaram a gente para um restaurante. E Dr. Russell Shedd, você acredita? Dr. Russell Shedd não comeu nada, não pediu nada. Não, tudo bem, eu comi um negocinho lá no lanche e tal. Todo mundo comendo massa e pizza e desce comida, e aquele monte de pastor e preletor come, que é uma beleza. Russell Shedd quietinho. Daqui a pouco sobrou um pouquinho da salada, sobrou um pouquinho do macarrão, sobrou um pedaço de pizza. Você acredita, Vanderlei, que Dr. Russell Shedd pegou tudo que sobrou, claro, não do prato dos outros, né, mas nas vasilhas, jogou no prato dele e começou a comer. Aí o pastor da igreja, uma igreja com muitos recursos, não, pastor, não faz isso não, doutor Shedd, pelo amor de Deus. Não, nós vamos pedir o que o senhor quer. Ele falou, o que eu quero é que não desperdice nada. Nossa. Como é que dorme depois do barulho? É uma lição, né? É uma lição. Mas e aí, você foi pro CEBIV, se formou... Aí, sempre correndo no ministério, lá eu fiz aquele curso intermediário, não fiz o bacharel porque eu não queria mexer com esse negócio. Na verdade era assim, queria, mas não queria, entendeu? Aí fui parar no CETEBS. Dudu? Lá no CETEBS, passei por aquela mudança, né, do centro para Vila Velha, aí terminei em Vila Velha, aprendi muita coisa com muitos mestres, que você conhece, acho que quase todos, se não todos. E aí, o meu chamado, ele aconteceu num congresso. Lembra que eu falei do meu sogro? Meu sogro me levava nesses eventos. Missionário vai estar na igreja tal, promovendo missões, ele me levava. Então, num desses eventos é que eu recebi um chamado específico para o ministério, como se Deus estivesse falando através daquele pregador o seguinte: não adianta você correr, enquanto você fugir, você vai sofrer essa pressão que você sofre. Que eu vivi assim, uma semana querendo entrar para o ministério e uma semana não querendo. Então, ali eu levei um soco na boca do estômago, né? E aí quando aconteceu isso, eu tinha trancado o seminário, entendeu? Eu tinha casado com a Heloísa,
E aí por causa do casamento, tive que trancar, mas também com a desculpa de não fazer mais. Tinha até colocado na cabeça de fazer direito, outra coisa. E aí ali naquele evento, o pregador falou acerca do chamado. Vanderlei, só um minutinho, pode continuar falando, tá? Eu vou só levar a chave para um rapaz aqui, mas pode falar que eu estou te ouvindo. E aí eu retornei para o seminário e terminei o seminário que estava trancado. Assim que eu terminei o seminário, eu era seminarista da primeira Igreja Batista em Cariacica Sede. Estou te ouvindo. Cariacica Sede foi a igreja que pediu o meu concílio. Do Portão Branco. Na época, o pastor que pastoreava Cariacica Sede era o pastor Júlio Pompermayer, que foi meu professor de história da igreja, história dos batistas. E então ele, como pastor da primeira Igreja Batista de Cariacica, ele solicitou o meu concílio, e eu já estava, então, numa missão em Morrinhos. E Morrinhos, depois que pediu o meu concílio, que eu continuei lá, é uma igreja que estava assim, bem enfraquecida, a congregação. Nós começamos a fazer um trabalho, o trabalho foi frutificando, graças a Deus. E o MEVAN, então, eu fui missionário do MEVAN. Então, logo depois de ordenado... Morrinhos é onde, Vanderlei? Não estou lembrando. É a segunda Igreja Batista de Cariacica Sede. É entre Nova Rosa da Penha... onde está o Marivaldo hoje, Marivaldo. Certo, lembrei. A segunda de Cariacica Sede, onde você organizou e ficou um tempo bom lá, né? Isso. E aí nós conseguimos, com a graça de Deus, organizar como missionário do MEVAN. Eu não lembro agora quanto tempo, acho que foi uns 3 anos como missionário do MEVAN, mais ou menos. E aí, quando eu saí, eu fiz o último batismo. E nesse batismo eu batizei a minha mãe. Uau! Cara, meu sonho. Cara, ora por mim, por favor. Você poderia orar, cara? O meu sonho é batizar minha mãe. Ela não queria saber de nada. Aí depois, olha só que benção, que nós começamos a gravar os cultos, e ela, com smartphone, aí instalou o WhatsApp, aí pronto. Agora a gente se fala todo dia, manda áudio de 20, 30 minutos, é uma benção. E aí começou, e botou o YouTube no telefone, e começou a assistir, cara, minhas pregações. E começou a me dar feedback, Vanderlei. Termina de assistir a pregação e me manda um áudio, comentando a mensagem. Ó, gostei disso, não gostei daquilo. E não sei o que, ó, você falou de mim nessa mensagem aí. Você para de falar de mim que eu não gosto. E não sei o que. E E dando feedback. E eu só e ela Esse rapaz, esse dia ela me mandou mensagem. Ô, meu filho, aquele negócio assim, total, pensando, refletindo, e não sei o que, e não sei o que lá, e andou meio enferma e tal. E aí ouvindo mensagem. Cara, eu tô achando que eu vou batizar a minha véia, cara. Meu sonho, Vanderlei. Vamos orar. Cara, todo mundo que estiver assistindo essa live, ora. O nome dela é Jo Mesa Barba, Josiane Mesa Barba, minha mãe. Uma mulher inteligentíssima. Ela tem o título de mestre, Vanderlei, pela Rural, UFRRJ, a Rural do Rio de Janeiro, honoris causa, cara. Ela não cursou e ela tem o título de mestre por causa de um livro que ela escreveu e uma série de palestras que ela dava sobre educação sexual nos anos 80 e 90, quando ninguém falava disso. Ela é muito à frente do tempo, muito incompreendida, inteligentíssima. Foi minha professora de biologia no ensino médio e eu gabaritei biologia no vestibular na UFRJ, onde eu passei e matriculei em educação física, mas acabei indo para São Paulo andar de skate, não fiz o curso. A mulher mais inteligente que eu conheço, a melhor professora que eu já vi na minha vida, uma didática, Vanderlei, impressionante. Para você ter uma ideia, só um exemplo. Ela foi ensinar o movimento do coração, acho que era 2º ou 3º ano. Sístole é o movimento de contração do coração. Diástole é o movimento onde o coração abre. O coração é uma bomba, ele bombeia o sangue abrindo e fechando. Abrindo é diástole, fechando é sístole. Como é que ela ensina isso, Vanderlei? Ela vira para a turma e fala, diástole!
sístole, diástole, sístole. Como é que você esquece, cara? Não esquece nunca mais. Cara, ela subia na janela, trepava, sabe essas professoras de cursinho? Sabe esses professores de cursinho que a galera faz uma aula, fica apaixonada e passa na federal porque se apaixona pela matéria? Ela é essa professora, cara. E eu tenho orado por ela há 21 anos que eu oro pela minha mãe. Ela esteve no meu batismo, ela esteve no meu casamento, ela esteve na minha consagração ao ministério e esteve na minha posse aqui em Guaranhões. Em todos esses momentos ela ouviu o evangelho, ela tem ouvido a palavra através do YouTube e eu tenho convicção, cara, espero em Deus que eu ainda vou ter o privilégio de batizá-la. Eu quero crer nisso e quero que vocês me ajudem em oração. Vamos orar. E tem o tempo de Deus. A minha mãe, eu nunca chamei a minha mãe para ir na igreja. Eu ia na casa da minha mãe. O segredo é o testemunho e a paciência. Entendeu? Um dia minha mãe chegou na igreja. Ela chegou e falou assim, eu gostei e vou ficar aqui. E foi. Aí ela ouviu falando que ia preparar uma turma para o batismo. Ela falou, eu quero fazer o curso do batismo. Minha mãe era catequista da igreja católica. E aí, dentro do batistério, o diácono esticou a mão com o microfone do lado de fora do batistério. Naquele momento, né, que a gente fala lá, do ritual do batismo. E aí eu perguntei para ela assim, eu queria que você desse o testemunho. Você dá? Tá nervosa, mas dá para falar, né? Aí ela, tá. Aí ela foi e falou. Quando ele batizou, eu queria colocar ele para fora de casa. E hoje ele está me batizando. Ah, que coisa linda! E aí depois disso, essa foi o meu primeiro ministério. Pastoreei, assim, liderei congregações enquanto seminarista. Mas meu primeiro ministério como pastor foi a segunda de Cariacica. E nesse tempo, Heloísa era secretária do CETEPS, que é hoje de novo. Heloísa é a segunda vez que ela é secretária do CETEPS. E aí eu ia buscar a Heloísa. Eu tinha um golzinho bolinha, que eu ia buscar a Heloísa no CETEPS. Aí um dia eu cheguei lá, o diretor falou assim... vamos conversar aqui enquanto dá o horário e tal. Aí comecei a conversar. Quem era? Era o Gênesis? Era o Gênesis? Não, Vanedes. Vanedes. Aí ele conversando, eu falei, você tá meio apavorado. Ele contou a história dele, dos cursos, o que ele fez nos Estados Unidos e tal. Aí ele falou, rapaz, eu já falei demais, agora, o que você é formado? Na época eu estava fazendo letras no IFES. Rapaz, eu sou formado em administração, fiz o seminário aqui e eu não tenho tanto currículo como você, estou fazendo um curso de letras no IFES. Aí ele falou assim, rapaz, foi Deus que mandou conversar com você. Eu estou sendo professor na época tinha português no seminário. Eu estou precisando de um professor de português, cara. Você não quer quebrar meu galho até uma professora me dar uma resposta para a turma não ficar sem aula? Aí eu falei assim, como? Eu nunca dei aula, e ainda mais no seminário. Aí ele falou assim, não, é só para quebrar o galho, 2 semanas, que tem uma professora que vai vir para dar aula. Aí eu falei, então tá bom. Aí preparei os slides lá do que eu tava, as aulas que eu tinha no IFES, eu usava para dar aula para os alunos. Isso é... Aí, os bastidores, né, cara, que ninguém sabe. Aí um dia ele me chamou e falou assim, olha, a turma tá gostando. Muito bom. Só que a professora não aceitou, não. Você topa ficar até o final do semestre? Aí depois eu arrumo outra pessoa. Eu falei, tá bom. Aí ele, não, vou te pagar. Aí falou o valor que ele ia pagar e tal. Só não vou te assinar a carteira. Aí eu fui. Dei aula para a turma. Aí o professor de teologia do Novo Testamento saiu. O Adson. Sei. Ele, teve um professor que teve algumas coisas e ele abandonou a turma. Você pode dar aula? Eu falei, cara, teologia, quem sou eu para dar aula de teologia? Não, é só para quebrar o galho, eu já estou arrumando professor. Aí dei aula de teologia do Novo Testamento. Aí tá bom. Nesse meio tempo, o pastor Marcelo Chagas chegou para mim e falou assim, tô vendo você por aqui, eu tô querendo sair do CETEBS, já conversei com o diretor e tal.
frequenta umas aulas minhas, que o Gênesis, eu fui aluno do Gênesis, em hebraico, no seminário, e da Beth lá, no CEBIV. Aí ele falou assim, o Gênesis falou que você foi um bom Ela aluno. usou, só uma curiosidade, ela usou o livrinho dela, Estudos na Bíblia Hebraica? Estudos na Cara, Bíblia que Hebraica. livrinho bom, né? Que livrinho, cara. Mamão com açúcar, aquilo ali. E eu tenho ele aqui autografado. Eu Ela deu também, uma... a primeira edição, capinha roxa, capinha roxa. É... E aí, o que acontece? Resumindo a história, o Marcelo pediu para mim ajudar ele nas aulas, e depois teve um dia que ele chegou e falou assim, ó, a partir de semana que vem eu não venho mais não. Se o Vanedes quiser te aproveitar, bem, se não, tchau. Só que eu nunca fui bom em hebraico. Na verdade, eu tive que estudar hebraico para dar hebraico. Mas nessa época eu estava gostando, porque eu nunca gostei de Antigo Testamento. Nunca gostei. Aí teve uma fase da minha vida que eu falei assim, quer saber? Eu preciso melhorar. Depois que eu fui ordenado, eu comecei a estudar só Antigo Testamento e hoje eu gosto mais do Antigo do que do Novo. Aí o que eu fiz? Eu fiz um curso de pós-graduação Lato Sensu. Sabe aqueles cursinhos que não é mestrado, é um curso. Você vai lá, faz a aula e tal. Aí fiz o curso de hebraico, que é um curso de extensão, né? Nessa época que eu fiquei em São Paulo, eu fui em São Paulo, morei em São Paulo, voltei, depois fui de novo. Eu fiz a USP, além do mestrado e doutorado, ela oferece esses cursos, entendeu? Várias línguas, não só hebraico, mas várias línguas. E aí eu já tinha esse aperfeiçoamento, aproveitei para juntar uma coisa com a outra. Então eu caí de paraquedas ali, né? E aí hoje eu pastoreio a Igreja Batista Ágape, que fica no bairro Caxias do Sul, em Viana, próximo a Marcílio de Noronha. Estou lá há 3 anos e essa é, resumidamente, a minha história. Nesse meio tempo eu consegui fazer um mestrado. E a Igreja Ágape é, de fato, uma igreja muito amorosa, tá? Já estive pregando lá em algumas ocasiões e é realmente uma igreja amorosa, carinhosa. Todas as vezes que eu fui muito bem recebido, muito bem tratado. O Justino era o seminarista de lá, né? Ele foi meu aluno no seminário. Enfim, inclusive você fez comigo o que fizeram com você, né, Vanderlei? Você me convidou para dar aula de Antigo Testamento no seu lugar, sendo que eu não gostava de Antigo Testamento. E eu fui obrigado a dar Antigo Testamento, que é um negócio que eu nunca fui muito chegado. Mas eu não fui igual a você, que passei a gostar mais do Antigo, não. Até hoje, eu dei o Antigo lá por 4, quase 5 anos, né? E você acompanhou a caminhada. E foi muito bom, foi um grande privilégio. Dei aula em vários outros seminários também. E agora no Instituto Bíblico Guaranhuns, o curso de teologia que nós abrimos aqui na igreja, para a formação da liderança local. E aproveitamos, já que estamos fazendo, gravamos e disponibilizamos no YouTube, tudo gratuito para o pessoal aprender à vontade. E aí, como eu comecei do zero, preferi começar do Gênesis, do início, né? Então eu fiz o Antigo todo, depois o Novo todo, passei em todos os livros da Bíblia, agora estou em Teologia Sistemática, depois vou caminhando. Teologia do Antigo, do Novo, Hermenêutica, Homilética, até formar a turma aqui. Então eu dei Antigo Testamento lá, no CETEBS, por 4 anos e pouco, e dei o ano passado aqui no Instituto Bíblico, porque tive que começar do Antigo. Mas, para te falar a verdade, eu não gosto. Não vou dizer que eu odeio, porque qualquer coisa relacionada à Bíblia eu amo e sou completamente apaixonado. Mas se eu fosse elencar das matérias preferidas, Antigo Testamento fica 6º, 7º, 8º, 9º, 10º lugar, meu amigo. Homilética, hermenêutica, teologia sistemática, entendeu? Depois vem até teologia do Antigo, eu prefiro do que a introdução ao Antigo. E você jogou essa batata quente na minha mão e eu tive que fazer um purê com ela e fiquei lá 4 anos e meio, mas foi bênção, eu te agradeço. Muito obrigado, cresci muito, aprendi muito e foi um privilégio receber o bastão da sua mão e conduzir essa matéria e foram tempos muito especiais para mim, aproveitar a live que está registrado, está no Instagram, vai para o YouTube daqui a pouco, para todo mundo saber que você fez a ponte, você confiou em mim, me deu a oportunidade, espero ter retribuído a sua confiança. O povo gostava muito das suas aulas. Até hoje eu ouço gente falando, cadê o Manu? Cadê o pastor Manu?
Eu falei, daqui a pouco ele volta. Eu sou apaixonado pelo Pentateuco e pelos profetas, profetismo de Israel. E o Pentateuco. Eu tenho fala nisso, deixa eu logo emendar, porque a nossa live aqui, você sabe que só tem 1 hora, né? Que o Instagram corta com 1 hora. Nós temos 13 minutos ainda. E eu quero que você fale da sua dissertação de mestrado, e eu sei que está ligado a isso. Então aproveita e já emenda logo falando do seu assunto preferido e da sua dissertação de mestrado aí pra gente. Assunto preferido que você fala é o texto? Não, você estava falando sobre o profetismo. Sua dissertação muito... tem a ver com isso, não tem ou não? Tem a ver com o Pentateuco. Ok. Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado lá na Fabapar, e eu fiz, lá tem as linhas de pesquisa, e eu escolhi interpretação bíblica. E a minha dissertação, eles não queriam aceitar o projeto. Aliás, onde eu vou, as pessoas não querem aceitar meu projeto. Eu levei bomba na UFRJ com projeto de doutorado, já rejeitaram na PUC meu projeto de doutorado, eu não consigo fazer meu doutorado. Mas é uma outra história, é por causa do tema. Mas, no mestrado, eles falaram assim, olha, o seu projeto não tem pé nem cabeça, porque no meu TCC do CETEBS foi sobre Calbart. Eu pesquisei a vontade humana em Calbart. E aí teve um professor que me iludiu e falou assim, olha, é muito bom, faz um mestrado depois com esse tema. E eu acreditei nisso. Mas eu estava estudando hebraico, estudando aquela passagem da imagem e semelhança de Deus no homem. Eu falei, será que Calbart falou sobre isso? E aí, assim, eu não sou bom em línguas. Inclusive, o meu hebraico, ele é instrumental. Dá para dar aula para os meninos, mas se você me colocar com um judeu, mal vou falar boa noite. Eu não converso em hebraico. É no papel, sabe? Para pesquisa, até para dar aula da gramática, a gente consegue. E aí, o que acontece? O meu projeto de pesquisa para o mestrado foi a vontade humana em Calbart, uma análise de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que é Imago Dei. Entendi, Só que eu dei sorte, cheguei lá, tinha um professor que fala alemão e que tem filhos na Alemanha e que fez o pós-doutorado e o doutorado na Alemanha. E esse camarada tinha tudo de Barth. Ele falou assim, olha, não aceitaram eu ser o seu orientador, mas eu quero te ajudar por fora, que é o pastor Marlon Fluke. E aí a minha orientadora foi a doutora Marivete, esposa do Clayton, lá da Pioneira. E aí o que acontece? Eu consegui ajuda para traduzir muita coisa do alemão, inclusive os comentários de Barth acerca daquele tema, cartas que ele trocou falando sobre a Imago Dei, exegese de Barth, que nunca foi publicada, mas que ele teve acesso e conseguiu facsímile para mim, e muito material, e eu consegui juntar uma coisa com a outra, e acabou que deu certo. Então, essa é a minha pesquisa, e, assim, eu acho que foi um bom trabalho. Eu sou suspeito de falar, mas eu acho que foi um bom trabalho. Na banca, tinha um professor da PUC do Paraná, que é inclusive um padre. Ele pegou bem pesado na banca, mas depois, no particular, ele falou assim, olha, se você dá uma melhorada, que não está muito bom, não, mas se você der uma melhorada, pode até ser publicado. Mas eu nunca mexi com isso. Pois é, rapaz, eu estou terminando minha dissertação e já estou emendando na tese, né? E fui convidado a integrar o meu orientador, vendo o corpo da minha dissertação. Ele falou, cara, isso aqui tá um pulinho para uma tese e eu quero te convidar. E fez uma carta da Faculdade Batista de Macaé para eu integrar uma turma de pós-doc. Porque são artigos, né? Fazer pesquisas em artigos científicos e tal, e meu assunto preferido e minha dissertação é na área de homilética, a minha tese também, e no pós-doc eu vou escrever alguns artigos com essa linha de pesquisa. Minha dissertação é o sermão expositivo em lectio contínua e sua relação com
a saúde espiritual da igreja. E na Legal. tese, aí eu vou, mediante uma pesquisa na igreja local, a minha tese vai ser que o sermão expositivo em lectio contínua foi o melhor método para a saúde espiritual e profundidade bíblica na Igreja Batista Guaranhuns. Vou pegar os membros que foram expostos à metodologia de sermões temáticos durante 20 anos e nos últimos 5 anos foram expostos à metodologia lectio contínua. Eles vão responder um questionário e eu vou usar essas respostas para embasar a tese. Legal. A minha tese de doutorado hoje, eu tenho lido bastante Tomás de Aquino, mas eu levei bomba já 2 vezes em 2 lugares diferentes, não aceitaram o meu projeto, por quê? Eu fiz um curso de grego que era oferecido na UFES. E aí, naquelas aulas, traduzindo grego, eu gostei muito de uma parte de Aristóteles, e eu percebi que Tomás de Aquino bebeu muito em Aristóteles, e eu fiz o meu projeto em Tomás de Aquino. Só quando eu chego na banca, na última banca, que eu fui saber por que eu era rejeitado. Porque o avaliador falou assim, olha, para você defender essa tese, a sua bibliografia tem que ser em árabe. A maior parte do material de fonte primária de Tomás de Aquino é em árabe, por incrível que pareça. E eu levei um susto, ninguém tinha falado isso comigo. E nunca imaginei. E eu não sei se eu vou desistir. Para mim era até o latim, porque eu estudei latim lá no IFES, eu tenho uma base do latim boa, mas eu não imaginava. Vanderlei, o que é que você como pastor, você como teólogo, mestre em teologia, o que é que você diria para as pessoas que dizem que teologia desvia as pessoas, afasta de Deus, gera crise na cabeça? Que resposta você daria para esse tipo de afirmação? Então, a resposta que eu dou é que o púlpito hoje, para mim, e até gostei do seu tema, depois, se eu tiver oportunidade, eu quero ler, hoje a minha pregação ela é expositiva, apesar de que agora eu estou numa série mais textual. A exposição bíblica, ela passa por 4 estágios, na minha opinião. Em primeiro lugar, ela tem que ser teológica. Quando eu falo teológica, é aquilo que é tirado da Bíblia. Mas, com as ferramentas, com o Kaiser, com o Millard Erickson, com o Manu, com quem escreveu acerca de determinado texto para você ter uma melhor base. Primeiro lugar, teológica. Segundo lugar, histórica. Se você não tem uma base histórica, você não consegue contextualizar, trazer o texto para hoje ou para amanhã. Em terceiro lugar, ela tem que ser espiritual. Tem que ser na dependência do Espírito. E em quarto lugar, ela tem que ser, como diziam os puritanos, experiencial. As pessoas têm que ver na gente, além desses 3 elementos, fora todas as ferramentas da hermenêutica e da homilética, que o texto ele mexeu profundamente com o seu coração para passar para o coração das pessoas. Então, para mim, começa com a teologia. Antes, inclusive, do Espírito. Porque o Espírito ele vai fazer a obra. Você querendo ou não. Como toda mensagem, ela sempre tem um resultado. Sempre toda a mensagem tem um resultado. Mas se você não começar pela teologia, a gente corre o risco de fazer o que tem sido feito depois da reforma com essa facilidade de cada um interpretar o texto à revelia. Sem teologia, a vaca vai para o brejo. Entendi, cara. É uma espécie de guarda-reio, né? Uma espécie de parapeito, uma espécie de proteção, né? Para que você não despenque nesse desfiladeiro da heresia, você começar a viajar demais e sem a baliza teológica, hermenêutica, né, e histórica, você começar com elucubrações e viagem na maionese, igual eu estava ouvindo esses dias um cara misturando Gênesis 6
misturando dilúvio com interpretação alegórica, falando de batismo, de banho, de água, e jogou lá para o mergulho de Naamã, que a pessoa tem que 7 vezes, porque tem 7 estágios na vida espiritual. O cara fez um balaio de gato, um monte de gente assistindo, curtindo, dando amém, aleluia, e não passou de pataquada de invencionice criativa e hollywoodiana. Dava um bom roteiro de um filme desses aí, nonsense da vida. Mas não tinha nada, absolutamente nada de Bíblia, de palavra de Deus mesmo. Tudo achismo. Cara, e como a turma vai na onda, isso, cara, me arrepia os cabelos. E eu sou defensor, sabe, mesmo, da teologia, no púlpito, da pregação expositiva, de expormos o texto, e explicarmos o texto, aplicarmos o texto, usando o contexto histórico, geográfico, as línguas originais, sabe, para dar base para o povo ler a Bíblia e extrair a palavra de Deus por conta própria. E quando ouvir conversa fiada, ter pelo menos essa luz que vai brilhar. Opa, isso aí está fora. Isso aí não é o que eu aprendi desse texto. E aí, sabe, colocar em xeque aquilo que se ouve para reter de fato aquilo que é palavra mesmo de Deus, né? E não invencionice humana. Mas, meu querido, está chegando ao final. Quero te agradecer demais. Você é um amigão, você é uma bênção. E foi um prazer, cara, estar com você aqui. Te agradeço demais pela sua vida, pela sua generosidade, pela maneira que você nos brindou aqui com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas histórias e com toda a sua base bíblica, teológica. E louvo a Deus, cara, só de você saber meu nome, só de eu ter o seu contato no WhatsApp, eu já me sinto um privilegiado. Então, muito obrigado. Você tem 1 minuto aí para falar o que você quiser e se despedir aí do pessoal. Então, eu quero dizer que a gente espera muito de você, né? Você sabe disso, né? Você hoje é o presidente da ordem, é uma cabeça nova. Sabe, eu aprendi com você uma coisa que você me ensinou antes, mas que eu só fui te ouvir na pandemia, que eu sou um ogro para tecnologia. É um milagre eu estar aqui nessa live agora, porque eu era totalmente avesso e você já vinha me falando lá nos corredores do seminário, eu nunca te dei ouvido. E quando começou a pandemia, eu lembrei, Manu, tá certo. Quero agradecer pela amizade. A minha oração é que o seu ministério frutifique cada vez mais, que o reino de Deus cresça aí em Guaranhuns e nos arredores. E deixar o meu versículo preferido, que você não perguntou, mas eu estou aqui querendo falar, que é João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E que Deus abençoe aí a sua vida, sua família, seu ministério, e é isso. Eu esqueci caminho. Oi, como é que é? Eu sei que aletheia, verdade, zoe, vida. Zoe, vida. Caminho, né? Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um problema, cara, é só com o papel na mão. Tem versículo, se você me perguntar de cabeça em português, não vou saber te falar. Não, eu preguei uma série, tá no YouTube, no canal da igreja, Batista Guaranhuns. Eu sou, os 7 eu sou que Jesus falou em João, lembra? Teve uma campanha de missões mundiais, há 2 anos atrás, que era Eu Sou Luz para as Nações. Então, em março, eu sempre prego uma série de sermões com o tema de missões mundiais. Já vi. E aí eu peguei o Eu Sou e preguei os 7 Eu Sou. Então tem lá uma playlist chamada Eu Sou, com os 7. E eu sou o caminho, verdade e vida. E eu preguei todos de forma exegética. E eu lembro, caminho, verdade, aletheia e vida, zoe. E eu apliquei esses 3 pontos de forma exegética no grego, né? O que é que Jesus provavelmente disse em aramaico e como que João interpretou isso para o grego e como que nós poderíamos aprender hoje. E é um versículo lindo. Se você me perguntasse em hebraico, eu ia saber que é Derek. Mas em grego eu não vou lembrar, não.
Vai estar no grego. Então, É, cara, mas eu acho que aios, alguma coisa nesse sentido assim. Eu sei que aletheia é verdade, zoe é vida, que não é bios, é zoe, né? Não é vida física, é vida com qualidade, vida espiritual, vida abundante, vida eterna, várias possibilidades de tradução, mas não é vida física, biológica, que é bios. Então, Jesus é essa vida, cara, essa fonte de vida. Ele é o caminho, no sentido de que precisamos trilhar por ele para chegar. Ele é a verdade, precisamos ser iluminados por ele para chegar. E ele é a vida, o sopro que nos leva a chegar lá já com tem ele na eternidade. Obrigado, meu 3 querido, você é pontinhos uma aí bênção. para pregar. Um Que Deus abraço. te abençoe. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam sempre sobre nós. Valeu!